Olá, tudo bem? Meu nome é João Faustino, sou professor de Química e vou dar uma aula a respeito dos critérios para a classificação das cadeias carbônicas. É uma matéria de Química Orgânica direcionada ao terceiro ano. Classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas são formadas pela ligação entre átomos de carbono e átomos de hidrogênio, os hidrocarbonetos. Existem milhares de compostos orgânicos que possuem estrutura formada por essas complexas cadeias. As cadeias carbônicas têm em sua estrutura esqueletos de carbono, que são ligadas a hidrogênio. Os átomos de carbono têm como característica a tetravalência, isto é, fazem até 4 ligações covalentes. Essas ligações podem se dar entre os átomos de carbono, entre átomos de carbono e átomos de hidrogênio, ou ainda entre átomos de carbono e átomos de outros elementos químicos, os heteroátomos. Os heteroátomos são os seguintes: átomos de enxofre, átomos de oxigênio, átomos de fósforo e átomos de nitrogênio. A união desses heteroátomos às cadeias carbônicas formam estruturas mais complexas, com funções químicas diferentes. A exemplo dos álcoois, das amidas, das aminas, dos ácidos carboxílicos, dos ésteres e assim por diante. A união das cadeias carbônicas entre si ou a heteroátomos formam a estrutura de toda a matéria orgânica. São a base de muitas estruturas essenciais à vida, daí a importância de seu estudo. Como o carbono tem uma capacidade enorme de formar uma grande variedade de compostos, a classificação das suas cadeias é necessária para facilitar o estudo e o melhor entendimento de suas propriedades, características e funções. Vamos lá então. Critérios para a classificação das cadeias carbônicas. Podemos classificar as cadeias carbônicas em relação aos seguintes critérios. Com relação ao tipo de fechamento da cadeia carbônica. Com relação à posição do carbono dentro da cadeia carbônica. Podemos classificar as cadeias carbônicas ainda em relação ao tipo de ligação que se estabelece entre os átomos de carbono. Podemos classificar as cadeias carbônicas também com relação à presença ou não de heteroátomos dentro da cadeia carbônica. E por fim, podemos classificar as cadeias carbônicas em relação à presença ou não de anéis benzênicos ou anéis aromáticos dentro da estrutura carbônica. Primeiro critério, com relação ao tipo de fechamento que existe dentro da cadeia carbônica. Nesse caso, classificamos as cadeias carbônicas entre abertas e fechadas. As cadeias carbônicas abertas, também chamadas de acíclicas ou alifáticas, são aquelas que possuem extremidades. Não há entre os átomos de carbono nenhum tipo de encadeamento. Não percebemos nenhum tipo de núcleo, anel ou ciclo na estrutura. Um exemplo. CH3, CH2, CH2, CH3. Temos 4 átomos de carbono, portanto, usamos o prefixo but, se formos nomeá-la. Entre os átomos de carbono só existem ligações simples, então acrescemos o infixo an, e é um hidrocarboneto O. Então, um butano, o gás butano. É perceptível em sua estrutura as extremidades. Não há nenhum tipo de ciclo. Um exemplo de uma cadeia aberta. São ditas acíclicas porque não têm ciclo e alifáticas porque não possuem anel aromático. Por outro lado, temos as cadeias fechadas. Nesse caso, ao contrário das abertas, não há extremidades, e sim, podemos perceber algum tipo de anel, ciclo ou núcleo em sua estrutura. Um bom exemplo é o benzeno, o anel benzênico do benzeno.
podemos perceber uma estrutura fechada, onde não vemos uma extremidade. Podem ocorrer ainda um outro tipo de cadeia, a mista, que é aquela em que dentro da estrutura podemos perceber uma parte aberta e uma parte fechada. Quanto à disposição dos átomos de carbono dentro da cadeia carbônica, podemos dividi-las entre cadeias normais ou ramificadas. As cadeias carbônicas normais são aquelas que possuem em sua estrutura átomos de carbonos primários e secundários. Átomos de carbonos primários são aqueles que se ligam a um ou outro átomo de carbono. Átomos de carbono secundários são aqueles que se ligam a dois átomos de carbono. Dessa maneira, essas estruturas carbônicas possuem duas extremidades. Já as cadeias ramificadas são aquelas que possuem em sua estrutura carbonos terciários e quaternários. Carbonos terciários ligam-se a três outros átomos de carbono. Carbonos quaternários ligam-se a quatro outros átomos de carbono. Assim temos cadeias com 3 ou mais extremidades. Outro tipo de classificação das cadeias carbônicas é quanto ao tipo de ligação que os carbonos realizam entre si. Nesse caso, temos as cadeias saturadas e as cadeias insaturadas. As cadeias carbônicas saturadas são aquelas em que percebemos apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Já as cadeias insaturadas são aquelas que possuem pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos, assim como no exemplo a seguir. Podemos ainda classificar as cadeias carbônicas quanto à presença ou não de heteroátomos. Como vimos, heteroátomos são átomos de outros elementos químicos que estão dentro da estrutura da cadeia carbônica, entre os átomos de carbono. Os heteroátomos são os seguintes: oxigênio, nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Para dividir as cadeias carbônicas com relação à presença ou não de heteroátomos, classificamos-as em homogêneas e heterogêneas. Cadeias carbônicas homogêneas são aquelas que possuem em sua estrutura somente átomos de carbono e de hidrogênio. Já as cadeias carbônicas heterogêneas são aquelas que possuem em sua estrutura heteroátomos. É importante lembrar que heteroátomos precisam estar entre os carbonos para que a cadeia seja classificada como heterogênea. Um último critério para a classificação das cadeias carbônicas é quanto à presença ou não do anel benzênico ou anel aromático dentro da cadeia carbônica. Nesse caso, dividimos as cadeias carbônicas entre as aromáticas e as não aromáticas. Cadeias carbônicas aromáticas são aquelas que possuem em sua estrutura anel benzênico ou o anel aromático. Já as cadeias não aromáticas são aquelas que não possuem em sua estrutura nenhum anel benzênico. Recapitulando então, cadeias carbônicas são importantes estruturas encontradas na natureza que são responsáveis pela formação da matéria orgânica. As cadeias carbônicas para fim de estudo podem ser classificadas em diversos tipos. Os critérios de classificação das cadeias carbônicas são em relação ao tipo de fechamento da cadeia, dividindo-as em abertas ou fechadas, a disposição dos átomos de carbono dentro da cadeia carbônica, dividindo-as em normais ou ramificadas, ao tipo de ligação que os átomos de carbono estabelecem entre si, dividindo as cadeias carbônicas em saturadas e insaturadas, e ainda, com relação à presença ou não de heteroátomos, dividindo as cadeias carbônicas entre homogêneas e heterogêneas. Podemos ainda, por último, classificar as cadeias carbônicas com relação à presença ou não de anéis aromáticos ou anéis benzênicos em sua estrutura. É isso. Espero que tenha sido claro e que tenham entendido. Muito obrigado.